Você já ouviu falar de John Wesley? Mas será que você realmente entende porque a vida dele continua impactando pessoas até hoje? Porque não estamos falando apenas de um homem religioso, não estamos falando apenas de alguém que pregava. Estamos falando de alguém que passou por um processo real, profundo, doloroso e transformador, com Deus. E talvez o mais surpreendente de tudo isso seja o seguinte: ele não começou sendo um gigante espiritual. Na verdade, ele começou exatamente como muitos hoje começam, cheio de dúvidas, tentando fazer tudo certo, mas sentindo que faltava algo. E aqui está o ponto que pode mexer com você logo no início. Você pode estar fazendo tudo certo e ainda assim estar espiritualmente vazio. Desde muito cedo, John Wesley foi ensinado a buscar a Deus. Ele cresceu em um ambiente religioso, disciplinado, organizado. Ele estudava, orava, jejuava, seguia regras. Aos olhos de qualquer pessoa, ele era alguém exemplar. Mas por dentro, havia um vazio que ninguém via. E talvez isso já te conecte com algo pessoal. Porque existem pessoas hoje que também fazem tudo. Vão à igreja, leem a Bíblia, oram, mas no fundo sentem que falta vida, falta fogo, falta algo real. E esse era exatamente o ponto onde tudo começou para ele. Agora pensa nisso. Como alguém tão disciplinado, tão dedicado, ainda podia sentir que algo estava errado, porque disciplina sem experiência pode gerar frustração. E isso é algo que pouca gente fala. Você pode seguir hábitos espirituais e ainda não conhecer Deus de verdade. Pode parecer forte por fora e estar seco por dentro. E foi exatamente esse conflito interno que começou a crescer dentro dele. Ele não aceitava viver uma fé superficial. Ele queria algo real. Ele queria ter certeza de que Deus não era apenas um conceito, mas uma presença viva. E aqui começa uma das fases mais importantes da vida dele. A fase da busca intensa. John Wesley decidiu que não iria viver uma fé comum. Ele começou a se dedicar ainda mais. Mais oração, mais jejum, mais disciplina. Ele se juntou a um grupo conhecido como Clube Santo, onde praticavam uma vida extremamente rigorosa. Tudo era organizado, tudo era metódico. E foi exatamente por isso que mais tarde surgiria o movimento metodista. Mas aqui está algo que pode te surpreender. Mesmo com toda essa disciplina, ele ainda não se sentia completo. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Você está tentando mais, se esforçando mais, fazendo mais, mas ainda sente que não chegou onde deveria. E isso gera uma pergunta silenciosa dentro de você. O que está faltando? E essa pergunta acompanhou John Wesley por muito tempo, até que ele tomou uma decisão que mudaria completamente a sua trajetória. Ele decidiu sair da sua zona de conforto espiritual. Ele foi para a América como missionário. Imagina isso. Alguém que já era disciplinado, já ensinava, já liderava, ainda assim sentia que precisava de mais. Ele acreditava que ao se dedicar ainda mais, ao servir mais, ao se sacrificar mais, encontraria aquilo que faltava. Mas o que aconteceu lá foi completamente diferente do que ele esperava. Ele enfrentou dificuldades, rejeições, frustrações. E o mais impactante, ele começou a perceber que, apesar de tudo o que fazia, ele ainda não tinha paz. Agora deixa isso entrar fundo. Você pode estar fazendo coisas para Deus e ainda não ter paz com Deus. Isso quebra qualquer lógica superficial. E foi exatamente isso que começou a confrontar ele profundamente. Porque chegou um momento em que ele teve que encarar a verdade. Ele estava tentando viver pela força, mas ainda não tinha experimentado a graça de forma real. E é aqui que a história começa a ganhar uma intensidade diferente. Porque não estamos mais falando de práticas externas. Estamos falando de uma transformação interna que ainda não tinha acontecido. E talvez essa seja a parte mais importante para você entender. O problema não era o que ele fazia, era o que ainda não tinha acontecido dentro dele. Agora eu quero que você pense em algo. Quantas pessoas hoje estão exatamente nesse ponto? Fazendo, tentando, buscando, mas sem transformação real. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você esteja cansado de tentar e não ver resultado. Talvez você esteja até questionando se algo realmente pode mudar. Mas é exatamente aqui que a história de John Wesley
começa a se conectar diretamente com a sua. Porque depois de todas essas tentativas, depois de todo esse esforço, depois de toda essa frustração, chegou o momento que mudou tudo. Um momento simples, mas extremamente poderoso. Ele estava em uma reunião, ouvindo alguém ler um texto. Nada extraordinário por fora, mas naquele instante, algo aconteceu dentro dele que ele nunca tinha experimentado antes. Ele descreveu isso como um coração estranhamente aquecido. E essa frase ficou marcada na história. Mas o que isso realmente significa? Significa que, pela primeira vez, ele não estava apenas entendendo, ele estava experimentando. Não era mais teoria, era realidade. Não era mais esforço, era transformação. Não era mais uma tentativa de alcançar Deus. Era a percepção de que Deus já estava ali. E isso mudou tudo, absolutamente tudo. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você já teve uma experiência real com Deus? Ou você apenas ouviu falar sobre Ele? Porque existe uma diferença gigante entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. E foi exatamente essa diferença que transformou completamente a vida de John Wesley. A partir desse momento, tudo mudou. A forma como ele orava mudou. A forma como ele pregava mudou. A forma como ele vivia mudou. Porque agora ele não estava mais tentando provar algo. Ele estava vivendo algo. E isso gerou um impacto tão forte que começou a alcançar outras pessoas. Porque quando algo é real dentro de você, isso transborda. E é aqui que começa a fase mais intensa da vida dele. Dessa fase do impacto, ele começou a pregar de forma diferente, com autoridade, com convicção, com fogo, e milhares de pessoas começaram a ser tocadas. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era verdadeiro. Não porque ele tinha todas as respostas, mas porque ele tinha uma experiência real. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida espiritual. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis para serem transformadas. E John Wesley se tornou exatamente isso, alguém disponível. E talvez esse seja o ponto de virada que você precisa hoje. Não é tentar mais, é se abrir mais. Não é fazer mais, é permitir mais. Porque enquanto você estiver tentando controlar tudo, você não vai viver o que Deus quer fazer dentro de você. E se isso está fazendo sentido até aqui, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Comenta aqui embaixo, eu quero viver algo real com Deus. E isso não é só uma frase, é um posicionamento. E já deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão vivendo exatamente esse conflito interno. E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque o que você está recebendo aqui não é apenas informação, é direção. Mas fica comigo, porque essa história ainda não chegou no ponto mais profundo. Porque depois dessa transformação, John Wesley desenvolveu hábitos, práticas e uma mentalidade que sustentaram essa fé por toda a vida. E é exatamente isso que você vai começar a entender na continuação. Depois daquele momento em que John Wesley sentiu o coração estranhamente aquecido, muita gente pensa que tudo ficou fácil, que a fé simplesmente passou a fluir sem desafios, sem lutas, sem conflitos. Mas a verdade é outra. E talvez isso seja exatamente o que você precisa ouvir agora. A experiência com Deus não elimina as dificuldades. Ela te dá base para enfrentá-las. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais profunda. Porque agora não estamos mais falando de alguém que está buscando, estamos falando de alguém que encontrou e decidiu viver de acordo com isso todos os dias. E deixa eu te confrontar com algo importante, porque isso separa muita gente. Ter uma experiência com Deus é poderoso, mas sustentar essa experiência é o que transforma uma vida comum em uma vida impactante. E foi exatamente isso que John Wesley fez. Ele não tratou aquele momento como algo isolado. Ele transformou aquilo em fundamento. Ele entendeu que não bastava sentir, era preciso construir. E é aqui que entra um dos segredos mais fortes da vida dele. Disciplina espiritual. Não uma disciplina vazia como antes, não uma rotina religiosa sem vida, mas uma disciplina agora conectada com propósito. Ele continuou orando, continuou estudando as Escrituras, continuou jejuando, mas tudo isso com uma motivação completamente diferente.
Antes ele fazia para tentar alcançar algo. Agora ele fazia porque já tinha encontrado. Percebe a diferença? Antes era esforço, agora era resposta. Antes era tentativa, agora era relacionamento. E talvez esse seja o ponto onde você precisa se ajustar hoje. Porque muitas pessoas querem viver algo profundo com Deus, mas não estão dispostas a sustentar isso no dia a dia. Querem momentos fortes, mas não querem constância. Querem sentir, mas não querem permanecer. E sem permanência, não existe crescimento. Agora imagina a rotina de John Wesley depois dessa transformação. Ele acordava cedo, organizava o seu tempo, dedicava horas à oração e ao estudo. Ele anotava reflexões, avaliava sua própria vida, se disciplinava em detalhes que a maioria ignoraria. E isso não era obsessão, era intencionalidade. Ele entendeu que uma vida espiritual forte não acontece por acaso. Ela é construída. E aqui vai uma verdade que pode te incomodar um pouco, mas que você precisa ouvir. Você não vai ter uma vida espiritual forte vivendo de forma desorganizada. Não vai. Porque crescimento exige estrutura, exige decisão, exige prioridade. E isso foi algo que John Wesley levou extremamente a sério. Mas não para por aí. Porque além da disciplina, havia algo ainda mais forte. Ele começou a viver para impactar outras pessoas. E isso muda completamente o nível. Porque quando sua fé deixa de ser só sobre você, ela cresce de uma forma absurda. Ele começou a pregar em lugares onde ninguém queria ir. Pregava ao ar livre, falava com pessoas simples, alcançava aqueles que eram ignorados pela sociedade. E isso não era confortável. Pelo contrário, ele foi criticado, rejeitado, ridicularizado. Agora pensa nisso. Depois de encontrar algo tão real, ele poderia ter escolhido viver uma vida tranquila, confortável, sem conflitos, mas ele decidiu ir além. E aqui está algo que pode mexer profundamente com você. Quando sua fé é real, você não consegue ficar parado. Você sente a necessidade de compartilhar. Você sente que não pode guardar aquilo só para você. E talvez isso esteja faltando na sua caminhada hoje. Talvez sua fé esteja limitada porque está muito centrada em você mesmo, nos seus problemas, nas suas necessidades, nas suas dúvidas. Mas quando você começa a olhar para fora, quando você começa a viver para impactar outros, algo dentro de você ganha força. E foi exatamente isso que aconteceu com John Wesley. Ele começou a formar grupos, ensinar pessoas, criar uma estrutura onde outros também pudessem crescer. Ele não queria apenas pregar. Ele queria formar pessoas. Ele queria multiplicar aquilo que estava vivendo. E isso fez com que o impacto dele não fosse momentâneo, fosse contínuo. Agora deixa eu te perguntar algo que pode te fazer pensar. Se tudo o que você vive espiritualmente hoje fosse multiplicado em outras pessoas, o que aconteceria? Isso é forte, porque revela o nível real da sua vida com Deus. E não é para te condenar, é para te despertar. Porque existe algo dentro de você que ainda pode crescer muito mais. E aqui entra outro ponto essencial. Constância mesmo sem emoção. Porque nem todos os dias ele sentia a mesma intensidade. Nem todos os dias eram marcados por experiências fortes. Mas ele continuava. E isso é algo que muita gente precisa aprender hoje. Porque estão condicionando a fé ao sentimento. Se sente vontade, busca. Se não sente, para. Mas a fé verdadeira não funciona assim. A fé verdadeira continua mesmo quando não sente. Permanece mesmo quando não vê. Confia mesmo quando não entende. E foi exatamente esse tipo de postura que sustentou a vida de John Wesley por tantos anos. E aqui está o segredo que começa a ficar mais claro. Não foi apenas o momento do coração aquecido que transformou a vida dele. Foi tudo o que ele fez depois disso. Foi a decisão de viver de forma diferente. Foi a disciplina de manter o que recebeu. Foi a coragem de avançar mesmo diante das dificuldades. Agora eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Você está disposto a viver esse nível de entrega? Ou você ainda está preso em uma fé confortável, superficial, sem profundidade? Porque chegar até aqui já mostra que algo dentro de você está sendo despertado. Mas despertar não é o fim. É o começo. Se isso está mexendo contigo agora, comenta aqui. Eu quero viver com constância. Isso é mais do que palavras, é uma decisão. E já deixa o like,
porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam sair da superficialidade. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque você está sendo exposto a um nível de verdade que pode mudar sua vida. Mas ainda falta algo. Algo que talvez seja o ponto mais importante de toda essa história. Porque existe um princípio na vida de John Wesley que explica por que a fé dele não só começou forte, mas permaneceu forte até o fim. E é exatamente isso que você vai entender na parte final. Agora chegamos ao ponto que praticamente ninguém fala. O ponto que explica por que a vida de John Wesley não foi apenas intensa por um momento, mas permaneceu forte, relevante e transformadora até o fim. Porque muitos começam bem, mas poucos terminam bem. Muitos têm experiências, mas poucos constroem uma vida inteira sobre aquilo. E aqui está o princípio que sustentou tudo. Ele não apenas buscou a Deus, ele organizou a sua vida inteira em torno dessa busca. Isso é mais profundo do que parece, porque a maioria das pessoas tenta encaixar Deus na sua rotina, enquanto John Wesley fez o contrário. Ele construiu sua rotina em torno de Deus, e isso muda absolutamente tudo. Porque quando Deus é apenas uma parte da sua vida, ele compete com outras coisas. Mas quando ele se torna o centro, tudo começa a se alinhar. E deixa eu ser direto com você. Talvez o motivo pelo qual sua fé não cresce como deveria não seja falta de desejo, mas falta de prioridade. Você quer mais de Deus, mas ainda não reorganizou sua vida para isso. Quer sentir algo diferente, mas continua vivendo da mesma forma. E sem mudança de estrutura, não há mudança de resultado. Agora imagina o nível de consciência que John Wesley desenvolveu. Ele acompanhava o seu próprio comportamento, avaliava suas atitudes, corrigia seus erros, buscava crescimento constante. Ele não deixava a vida espiritual no automático. Ele tratava isso como algo sério, intencional, vivo. E aqui está algo que pode te confrontar profundamente. Você está tratando sua vida espiritual com a mesma seriedade que trata outras áreas da sua vida? Porque muitas pessoas são disciplinadas no trabalho, organizadas com dinheiro, focadas em objetivos, mas completamente desorganizadas espiritualmente. E depois se perguntam por que não crescem. Isso precisa mudar. E não é sobre perfeição, é sobre direção. John Wesley não era perfeito. Ele falhou, enfrentou críticas, passou por momentos difíceis, mas ele nunca perdeu o foco, nunca perdeu o compromisso, nunca voltou para uma fé superficial. E isso fez com que a vida dele se tornasse uma referência que atravessa séculos. Agora pensa nisso. Séculos se passaram e ainda estamos falando dele, ainda estamos aprendendo com ele, ainda estamos sendo impactados pela forma como ele viveu. E isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque ele decidiu viver algo que poucos estão dispostos a viver. E aqui está a pergunta que você não pode ignorar. Que tipo de fé você quer construir? Uma fé de momentos ou uma fé de vida inteira? Porque é isso que está em jogo aqui. Talvez você tenha começado bem. Talvez já teve experiências com Deus. Talvez já sentiu algo forte, mas com o tempo foi esfriando. Foi se acomodando, foi perdendo intensidade. E se isso está acontecendo com você, deixa eu te dizer algo com clareza. Ainda dá tempo de reacender. Ainda dá tempo de reorganizar. Ainda dá tempo de voltar ao foco.